6 apresenta o programa Enciclopédias Vivas, que conta um pouco da história de Anápolis através do seu bem mais precioso, o cidadão anapolino. Eu me chamo Samuel Leão, sou repórter e hoje nosso entrevistado será o Sr. Claudiomir Gonçalves. Ele é pesquisador e apaixonado pela história de Anápolis, além de gerir uma página chamada Anápolis nas Redes. Claudiomir, me conte, por favor, em que momento começou essa paixão? Essa paixão pela cidade, contar a sua história, surgiu em 2008, quando eu resolvi começar a fotografar a cidade, tentando mostrar os ângulos bonitos, a parte bonita que Anápolis tinha, que era pouco valorizada. Daí, dessas postagens que eu fazia em redes sociais, comecei a aparecer várias fotos antigas, as pessoas me mostravam, e eu comecei a restaurar essas fotos, digitalizava elas para preservar de uma forma mais eficiente, porque eu via que as fotos estavam todas deterioradas, danificadas. Então começou aí a minha paixão por conhecer mais sobre a história da nossa cidade, que coisa que permanece aí depois de 15 anos já. Interessantíssimo. Essa restauração, né, seria interessante até no próprio município, digamos, na região central, né, no centro histórico, que não é muito preservado. Felizmente temos locais como o próprio museu em que estamos agora, que ainda guarda um pouco da história do passado. Queria saber de você também, quais foram os primeiros bairros, né, que foram criados na cidade? Olha, os primeiros bairros surgiram, o primeiro bairro, na verdade, surgiu depois de cerca de 20 anos que a cidade foi emancipada, que houve a posse do primeiro prefeito, que foi o Zeca Batista, que na época era chamado de intendente. Na época do Império não havia a figura do prefeito, eram os intendentes, assim como os conselheiros municipais são os atuais vereadores. Então, nessa época, em 1892, o Zeca Batista assume como primeiro intendente e, em 1913, a prefeitura, diante da necessidade de criar novas áreas para a expansão urbana, cria o bairro chamado Bom Jesus, que desmembrado de uma fazenda que era chamada de Catingueiro, e que fica ali nas proximidades da atual Praça Bom Jesus. Esse bairro ele foi absorvido pela região central no decorrer dos anos e se transformou na região central, não existe mais. Em 1934, ou seja, mais de 20 anos depois, surge o segundo bairro, que era o bairro Alexandrina, lançado pelo Antônio Xavier Nunes, e que ficava localizado ali, não é o bairro Alexandrina atual, ele ficava localizado ali nas proximidades da atual Igreja Santo Antônio, na Avenida Tiradentes. Ele também foi absorvido pela região central e hoje é centro. O terceiro bairro foi o Parque Jundiaí, foi lançado pelo Odorico Silva Leão em 1935 e devido à grande quantidade de lotes vagos que havia na região central, ele não teve sucesso de vendas e acabou adormecido, sendo lançado 9 anos depois pela Sociedade Imobiliária de Anápolis, que o proprietário era o Jonas Duarte, e o Plácido de Campos e o José Cândido Lousa. Aí sim o bairro pegou e a cidade começou a ter mais expansão urbana. Logo depois, em 45 e 46, são lançados o bairro Santana, que fica ali próximo ao bairro Jundiaí também, a Vila Santa Terezinha, que fica nos fundos da Igreja Bom Jesus, que existe até hoje também, e a Vila Jaiara, que era um local muito distante de Anápolis, 6 quilômetros distante, 5 quilômetros distante da região central. Até hoje disse, né, que Jaiara é quase outra cidade. Um abraço para Jaiara aí. E continuando, eu queria saber de você também o papel de Anápolis na criação de Goiânia e Brasília. Desde o início da década de 30, quando Pedro do Vicar decidiu transferir a capital para um local mais aprazível, mais de fácil acesso, ele fez uma comissão para decidir qual local seria esse. Anápolis, assim que o Pedro do Vico decidiu pela região de Campinas, que é o bairro de Campinas hoje, que na época era um município independente, Anápolis, logo em seguida, já há uma ordem de construção de uma estrada ligando Anápolis a essa nova local da capital. Por quê? Precisava da indústria cerâmica, precisava da mão de obra, fornecimento de comida, enfim, havia toda uma falta de estrutura que a Anápolis ajudou a suprir. E não só de material de construção, mas também de capital humano, de capital financeiro, para bancar essa construção. Então, Anápolis foi fundamental para a construção de Goiânia. Já para a construção de Brasília, quando o Juscelino Kubitschek lança em abril de 56, ele assina em Anápolis, lá na casa de JK, que está sendo reformada, inclusive, vai virar um mega evento, um local de resgate histórico da cidade, contando a história da
indústria aeronáutica, da aeronáutica em Anápolis, ele assinou lá nessa casa do JK uma mensagem ao Congresso Nacional no Rio de Janeiro, que era a capital, pedindo a constituição da nova CAP, a transferência da capital e a autorização para construir a capital. Então ele assinou lá e logo em seguida que essa autorização é concedida pelo Congresso Nacional, ele já manda asfaltar a rodovia que ligava a nova capital a Anápolis. Havia um trânsito intenso de caminhões nessa rodovia. E ela causava muitos acidentes, muita poeira, muita lama, dependendo da época. Então é a primeira rodovia para servir Brasília que é construída, ligando Brasília a Anápolis, ao ponto final da ferrovia por onde vinha todo o material de construção. E não só material de construção, há também nessa época uma grande perda de capital humano e financeiro da cidade de Anápolis, que migra para a nova capital, né? Sim. Inclusive, esse capital humano, dentre eles estavam muitos intelectuais, né? Muitas pessoas importantes, digamos assim, para a construção e para a criação de Brasília mesmo nas partes complexas, digamos. Sim, com certeza. E queria saber também mais uma questão. Nós já ouvimos falar que existe uma Anápolis nos Estados Unidos. Existem outras? Você saberia falar mais sobre ela? Olha, a Anápolis, que fica nos Estados Unidos, que se escreve com 2 N's, fica no estado americano de Maryland e é uma cidade histórica muito importante nos Estados Unidos. Ela preserva muito a sua história, mas o que destaca talvez ela hoje mais ainda hoje em dia é a base naval que existe lá, uma das mais importantes bases navais americanas, onde são treinados os marinheiros americanos. Já no Brasil temos a cidade de Simões Dias, no estado de Sergipe, que foi emancipada em 1850 com o nome de Santana de Simões Dias. Mas em 1912 ela passou a ser chamada de Anápolis, na época também com 2 N's, como era a grafia na época. E ela manteve esse nome de Anápolis Ela manteve essa grafia de Anápolis até 1944, quando ela voltou ao seu nome original e voltou a ser chamada de Simões Dias. Na época ela era chamada de a Princesinha do Agreste. Já assim, no estado de São Paulo, existiu uma cidade chamada Anápolis, que hoje se chama Analândia. Ela foi emancipada em 1897 com o nome de Anápolis e manteve esse nome até 1944. Em 1944, haviam 3 cidades brasileiras chamadas Anápolis. Então, houve uma determinação aí do governo federal para que fosse simplificado e cada um alterou seu nome, menos a nossa querida Anápolis, que foi a única que manteve o nome. Existimos, então, né? E mais uma questão, eu queria saber sobre um boato famoso de que Anápolis já foi cotada para integrar o Distrito Federal. Isso aconteceu realmente? Olha, essa é uma história bem... se tornou folclórica porque em 1969 começou uma conversa, uma fofoca na cidade que dizia que Anápolis seria integrada ao Distrito Federal. O prefeito, que era o Raul Balduino na época, veio a público falando que isso era a concretização de um justo e sonhado ideal. E o governador, o Otávio Lage, na época, protestou porque, segundo ele, seria cobrir um santo para descobrir o outro. Ele não era muito querido em Anápolis, né? Então, porque como a cidade era uma potência econômica e pagava muito imposto e havia uma pressão de cobrança de impostos em Anápolis, exercida pelo poder público estadual, então ele era detestado em Anápolis, ninguém gostava dele aqui. Mas aí essa história se tornou algo tão grande que o governo federal se sentiu na obrigação de desmentir essa notícia através lá do programa que todo mundo conhece, A Voz do Brasil, fez o pronunciamento oficial dizendo que não havia essa intenção, coisa nenhuma. Aí esse sonho aí foi morrendo aos pouquinhos, mas os carros da cidade tudo tinha a placa, queremos Anápolis no DF, então foi uma campanha assim bem acirrada, o povo empolgou, mas não passou de um sonho não. Caramba, hoje em dia, né, inimaginável uma situação dessa. E para fechar, eu queria saber de você, há alguma curiosidade, alguma história, um fato engraçado, atípico, né, sobre Anápolis para compartilhar com a gente? Um fato atípico,
Você tem medo de assombração? Ah, não muito, felizmente não. Pois é, nessa casinha aqui, antiga, construída no final meados de 1895, por aí, ela foi transformada numa escola, a Escola Paroquial Dom Bosco. Contam as línguas aí, os casos da cidade, que os alunos, que eram todos havia uma educação bem rígida na época, quando a professora chegava na sala, os alunos se levantavam, bom dia, professora, e só após isso eles se sentavam. Um dia a professora chegou e os alunos todos se levantaram, bom dia, professora. Aí ficaram em pé, a professora se sentou, respondeu bom dia, e eles continuaram em pé. Aí a professora, mas por que vocês não se sentaram? Aí todos se sentaram, por que vocês não se sentaram antes? Aí ele, não, é porque o homem que entrou com a senhora na sala não tinha saído ainda, então nós permanecemos em pé, né? E ela, mas não entrou ninguém comigo, eu estava sozinha. Que homem era? Aí eles mostraram na parede a imagem do Dom Bosco, que já tinha falecido há mais de 50 anos. Caramba. Na Itália. Então ela olhou, as crianças afirmavam que aqui dentro dessa casa o Dom Bosco apareceu. É claro que isso é uma história, são as... Como se diz? É história, digamos, as com histórias. E, né? Tem a história com H e a com E, mas é interessante ainda assim, muito interessante mesmo. Claudionir, mais uma vez, muito obrigado pela participação, obrigado, espectador, e nos vemos no próximo programa. Eu sou Samuel Leão, repórter do Portal 6. Eu que agradeço, se precisar de alguma coisa, pode chamar. Tamo junto, obrigadinho, gente.